Devastação, o alto custo da desobediência. Um salmo ao seu coração. Vamos nesse momento de reflexão dos Salmos 74 e logo depois eu quero orar com você. Escute essa história. Um certo homem, ele contava uma história de sua infância, quando encontrou um grande charuto, escondeu-se em um beco e o acendeu. Não era muito gostoso esse charuto, mas o fazia sentir-se gente grande. Até mesmo viu seu pai se aproximando. Rapidamente escondeu o charuto atrás de si e tentou parecer tranquilo. Ansioso para desviar a atenção do pai, este jovem apontou para um cartaz que anunciava um circo. "Posso ir, papai? Por favor, vamos. Quando ele chegar na cidade..." A resposta do seu pai ensinou-lhe uma lição espiritual que ele nunca mais esqueceu. "Filho", respondeu o pai tranquilamente, mas com firmeza, "jamais faça um pedido ao mesmo tempo em que tenta esconder uma desobediência latente." Este Salmo 74, o Salmo de Asaf, foi escrito anos depois da destruição de Jerusalém e do templo pelos babilônios. Como profeta, poeta, ele sabia o motivo do juízo de Deus, a desobediência latente de seu povo, que falhara coletivamente em responder à sua vocação sagrada. E aí entra o alto custo da desobediência. Asaf fala por todos aqueles que persistentemente rejeitam a vontade do Senhor e escolhem a morte em vez da vida, e depois buscam um lugar para o arrependimento. Estes vêm face a face com as consequências de sua desobediência. Então eu quero enumerar aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos da desobediência. O primeiro, a rejeição de Deus. Sua ira contra nós é latente. Tu sabe por quê? Perguntamos com Asaf. A resposta vem de Oséias e do Novo Testamento. É assim que nos sentimos quando uma pessoa amada nos rejeita e torna-se infiel. A dor representa um ataque direto contra o relacionamento e também não é esquecida com tanta facilidade. Segundo ponto, vem o desespero. Asaf não vê mais um templo brilhante, mas ele consegue enxergar ruínas permanentes. Embora o tempo apague a maior parte das ruínas, as escolhas autodestrutivas podem causar danos duradouros a nós e aos outros. O que mais nós conseguimos ver com a desobediência? Terceiro, a impotência. Asaf evoca a terrível destruição do templo, a qual o povo de Deus apóstata foi incapaz de evitar. Sua família foi vítima da desolação apenas porque você insistiu em fazer o que queria, a despeito da vontade de Deus ou da necessidade deles. E quando a desobediência chega, vem então o abandono espiritual. Há muito tempo você não se sente em comunhão com Deus.
cuja presença parece ter sido retirada de você. Não temos nenhum sinal maravilhoso, não há mais nenhum profeta e nenhum de nós sabe quanto tempo isso durará, o abandono espiritual. A realidade é que Deus e seu maravilhoso Espírito Santo nunca nos deixou. E sim, nós costumamos deixá-lo de lado para satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos, esquecendo-nos que Deus é o Criador e Senhor da nossa vida e da nossa história. E aí, quando nós recebemos o abandono espiritual, sendo que Deus não nos abandonou, mas nós o deixamos, entra então o quinto fato que vem com a desobediência, que é a frustração. Como Asaf, você sabe que Deus poderia mudar a sua situação e anular as consequências negativas de sua longa desobediência. Mas Deus não retira sua mão das dobras de sua vestimenta. A mão direita que ele levantou para livrar o seu povo, agora permanece parada em seu seio. Deus não nos deixa. Deus não nos abandona. Somos nós, em consequência da nossa desobediência, que recebemos essas 5 porções, que é a rejeição de Deus, o desespero, a impotência, o abandono espiritual e a frustração. Não que Deus tenha nos deixado. O Pai continua no mesmo lugar. Então, é preciso ter esperança que Deus se lembra. Perguntando repentinamente, por quê e até quando essas coisas estarão diante de nós? Asaf procura estimular a memória de Deus com fé e arrependimentos infantis. Quando enfrentamos nossos próprios momentos de queixa pelo pecado, estamos prontos para mudar? O que desejamos que o Senhor relembre? Primeiro, seu povo. Deus o comprou com o preço do seu próprio sangue. Mas isso é quando nós desejamos e estamos prontos para mudar. Quando estamos prontos para mudar. Então, sim, Deus se lembra do seu povo. Certamente Ele jamais esquece quem nós somos, mas sim o que nós fazemos. Projetamos nossa fraqueza de memória para Deus, mas Ele está sempre esperando que nos lembremos dele. Não é Ele que precisa se lembrar que nós somos o seu povo. É nós que precisamos nos lembrar que somos seus filhos. Sua morada. Asaf pede a Deus que se lembre de Jerusalém e do templo que está em ruínas. Agora, nós somos o santuário de Deus. Quem que é o templo e a morada do Espírito? É eu e você. Você se lembra de uma situação em que você sentiu muito a presença de Deus, mais fortemente do que em outras ocasiões? Pois somos a morada do Espírito Santo. Com certeza existem momentos na nossa vida que explodimos com essa presença gloriosa. Ele sempre esteve aqui. O problema é nós que nos afastamos dele. Suas obras passadas. Asaf então apelou para Deus com base na libertação de Israel do Egito. Nosso apelo se baseia na nossa obra consumada por Cristo. Asaf, quando foi falar com Deus, ele dizia: Senhor, lembra que tu tirou o teu povo com mão forte do Egito. Hoje, nós podemos conversar com Deus através do sacrifício consumado de Jesus na cruz do Calvário.
seu poder na criação. Então Deus age de forma redentora dentro da história humana, mas também permanece fora do tempo e espaço como Criador. Aquele que criou o dia, aquele que criou a noite, o verão, o inverno, também molda os seus propósitos nas estações da nossa vida. Acredite, o Pai nunca saiu da sua posição. E nas estações da sua vida, Ele pode moldar coisas novas para sua casa, para sua família. E os inimigos, precisamos então lembrar a Deus a respeito dos nossos inimigos, porque somos ovelhas indefesas do seu pasto. Os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Assim, não nos identificamos com como os inimigos de Deus, tudo aquilo que se opõe a Deus. E o que se opõe a Deus é a morte, o inferno, a sepultura, o diabo. Ele constituiu os antigos inimigos sobre os quais Jesus detém todo o poder. Sabe toda essa corja? Jesus tem o poder e o domínio sobre eles. E isso é motivo de nos alegrarmos. Pela sua misericórdia. Asaf, no Salmo 74, compara o povo de Deus a uma pomba. Que pessoa misericordiosa conscientemente entregaria uma pomba às feras? Ninguém. Assim devemos lembrar que Deus não nos entregará a cruel destruição. Ele tem um concerto com seu povo e nunca nos abandonará. Asaf, a partir dos versos 20 a 23 do Salmo 74, ele nunca apela a Deus para agir baseado na bondade humana. Não. Senhor, temos agido corretamente por um período de tempo. Agora é a tua vez. Não. Nossa esperança reside no próprio caráter de Deus. Os concertos entre Deus e o homem na Bíblia foram iniciados pelo próprio Deus. O novo pacto, ratificado pelo sangue de Cristo, habilita-nos a experimentar o livramento de Deus. Ele atendeu então o pedido de Asaf. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, ao enviar Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Vamos orar, porque nós temos aquele que se levanta e pleiteia a nossa própria causa, ou seja, a causa do próprio Deus. Pai querido, em nome de Jesus, assim como Asaf nestes salmos intercedeu por um povo que estava debaixo dos teus juízos, ele também sabia a quem este povo pertencia e em quem se apoiava a sua esperança. Assim é a nossa esperança. Ela não reside em nenhum meio próprio de libertação, mas a nossa esperança reside somente em Ti. Então, neste momento, nós entregamos a Ti toda desobediência, que seja revelada em nome de Jesus, que Tu venhas a nos restaurar da assolação, de todo o mal que vem sobre a nossa vida, pois isto faz parte da natureza pecaminosa, mas a Tua restauração, a Tua bondade e a Tua grandeza faz parte da Tua própria natureza celestial, que é grande em misericórdia e cheia de graça através de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida na palma da Tua mão, confiando no Teu amor e no Teu cuidado, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Pai querido.